Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de capital. A estrutura de capital é a parte direita do balanço inteiro. São as fontes de financiamento da empresa. Então, ela engloba aí o passivo e o patrimônio líquido. Dentro da estrutura de capital, nós vamos estar abordando dois grandes temas. O primeiro deles é o grau de alavancagem financeira e o segundo, o custo médio ponderado de capitais. Quando a gente olha a estrutura de capital, alguns autores, no caso do Ross, eles inserem aí o passivo circulante também dentro da estrutura de capital. Ou seja, a estrutura de capital são as fontes de financiamento da empresa e como que a gente vai estar vendo aí e como elas, em que proporção elas vão estar favorecendo e maximizando o valor dessa empresa. Então, o que é a definição mesmo assim de estrutura de capital? Ela indica as proporções de financiamento entre capital próprio e de terceiros, de curto e de longo prazo. Já o Gitman, ele fala o seguinte, que é uma determinada estrutura de capital pode maximizar os lucros da empresa e servir como uma excelente ferramenta de alavancagem financeira. A estrutura ótima de capital, ela resulta do equilíbrio dos custos e benefícios do empréstimo para minimizar o custo médio ponderado de capital. Ou a estrutura ótima de capital é o equilíbrio entre o risco e o retorno que maximiza o preço das ações da empresa. Ou seja, a gente vai estar vendo que o uso da alavancagem vai afetar o custo médio ponderado de capital e este, consequentemente, dependendo do método de avaliação de empresas que você estiver adotando, vai impactar o valor da organização. Alguns fatores também influenciam essas decisões de qual que é a melhor estrutura para eu financiar minha empresa. Uma delas, a primeira delas, é o risco do negócio. Ou seja, se eu atuo numa área que tem um risco muito elevado, mais baixo vai ser o meu grau de endividamento ótimo. Então, quanto maior for o risco do negócio da empresa, menos eu tenho que me endividar. Até porque, se o risco é muito alto, esse endividamento vai ser bem mais caro. Outra coisa que se avalia muito é a flexibilidade financeira. Essa empresa, num cenário, vamos falar assim, pessimista, vai conseguir levantar dinheiro? Vai conseguir manter esse aporte de recursos? Isso, então, tem uma grande influência na montagem, na composição da minha estrutura de capital. A posição tributária da empresa. Uma das vantagens quando a gente usa a alavancagem financeira, vamos falar assim, que é trabalhar com o dinheiro dos outros, é o benefício fiscal que ela proporciona. Porque as despesas financeiras, que são os juros, elas são dedutíveis da base sobre a qual vai incidir a alíquota do imposto. Então, consequentemente, se a base é menor, você vai pagar menos imposto. E outra é a própria posição da direção da empresa mesmo. Ela tem um perfil mais agressivo ou mais conservador. Então, a alavancagem financeira, o conceito deles, um dos conceitos, esse é um dos que eu gosto bastante, diz respeito à prática de utilizar títulos de dívida
para financiar investimentos e consiste na relação entre o LAGIR, lucro antes dos juros e do imposto de renda, e o lucro por ação. Quando a obrigação ela é emitida, a empresa compromete-se a pagar os juros e a amortizar o principal em alguma data futura. Como os juros são dedutíveis do cálculo do imposto de renda, sobra uma parcela operacional maior para ser distribuída aos acionistas. Então, a alavancagem financeira, ela proporciona um benefício fiscal que vai ser revertido em benefício dos acionistas. E como que você sabe se essa alavancagem, se você já usou todas as fórmulas, é boa ou não para a empresa? O grau de alavancagem financeira é um índice que varia de -1 a +1. Quando o grau de alavancagem financeira for igual a 1, a alavancagem é nula. Ela não está afetando positivamente ou negativamente a empresa. Quando o GAF for maior do que 1, ela está aumentando o PL, ou seja, o capital da empresa, o capital de terceiros, ele traz benefícios para a empresa. E se o GAF for menor do que 1, esse capital de terceiros está sendo prejudicial para a empresa. Aqui são as principais fórmulas que nós utilizamos para calcular o GAF, certinho? E depois a gente vem aí com o custo médio ponderado de capital, que nada mais é que uma média ponderada das diversas fontes de financiamento que a empresa utiliza. Um dos usos do custo médio ponderado de capital é ele ser usado para descontar um fluxo de caixa, por exemplo, gerado por determinado investimento. Por quê? Para um investimento aumentar o valor da empresa, ele tem que proporcionar um retorno superior ao custo médio ponderado de capital, ou seja, ele vai gerar um retorno superior ao custo e, consequentemente, ou vai ser reinvestido ou vai ajudar a pagar parte do passivo da forma que a empresa estiver aí planejando. Agora, os próximos vídeos, a gente vai estar resolvendo exercícios de grau de alavancagem financeira, custo médio ponderado de capital e como eles afetam o valor de uma empresa. Até mais. Obrigada.